reflexões, né? E em Sim. relação à criação de conteúdo de qualidade, eu queria a tua visão, assim, o que para você é um conteúdo de qualidade, assim, para a pessoa se pautar e saber, assim, não estou fugindo do que seria um conteúdo que vai engajar de verdade, né? Porque às vezes a gente tem um monte de ideias, mas tem muita coisa que às vezes é uma coisa que eu gosto para mim, né? Então, Uhum. e para outro, o que é um conteúdo de qualidade? Como saber que você está fazendo um conteúdo de qualidade? Cara, primeiro de tudo, gente, comecem o dia de vocês fazendo perguntas. Perguntem. Porque, pra mim, a pessoa que me segue, por exemplo, ela quer saber sobre dicas digitais, sobre inteligência emocional e tudo mais. Mas talvez você tenha uma loja de lingerie, você tenha uma loja de make, você é um cabeleireiro. Perguntar para as pessoas, sabe? Comece a perguntar o que vocês gostariam de ver aqui. O que são as perguntas mais pertinentes que vocês recebem sempre no direct? Essa pergunta é um conteúdo valioso para você. Por quê? Porque é algo que o seu telespectador, seguidor, quer ver. Então, é um conteúdo que agrega, que ensina ou que entretém. Veja o seu conteúdo e se pergunta, tá, eu aprenderia se você não fosse você, se você fosse o seu seguidor. Eu estou aprendendo com isso? Isso me gerou algum valor? Agregou para mim? É isso. Pode ser de fazendo graça, né? Como eu falei, entretendo, contando uma história, mas precisa gerar um valor na outra pessoa. E meio que sair do foco seu, entendeu? É sobre o outro. Quando você vira essa chave de, tipo, não se preocupar tanto com você, mas se preocupar que o outro gostaria de saber e quer, sabe? Como saber isso? Perguntando, gente. Faça stories perguntando, abre caixinha de pergunta no Instagram. Todas as ferramentas que estão no Instagram estão ali para ser usada. E quanto mais a gente usa, caixinha de pergunta, contagem regressiva, emoji, mais engajamento você tem. Então use, pergunta para as pessoas, sabe? Que é um conteúdo bom é um conteúdo que é compartilhável, que as pessoas vão ver e vão postar nos stories, vão mandar para alguém, e às vezes é básico, tá? É simples, porque o óbvio, eu tava falando isso com a Gabi também, eu fui uma pessoa que falava, cara, mas Instagram é tão básico para mim, é tão meio que óbvio, e assim, o óbvio para mim não é o óbvio para você, e a gente sempre vai ter algo para ensinar para alguém que ainda não sabe. Tem muita gente que não sabe de muita coisa. E às vezes você acha, ah, não, mas isso é básico para você, que vê isso todo dia, que fala isso todo dia. Então é simples para você. Mas para quem está te seguindo, não, ela quer saber. E essas são coisas tão simples, às vezes, que as pessoas querem saber, que você fala, meu Deus, mas tem tanta gente falando. Só que às vezes, eu escuto muito isso, tá? Por exemplo, hoje na internet, principalmente na pandemia, que todo mundo entendeu que, né, a internet você precisa agregar valor, né? Muita gente começou a falar de marketing digital. Muita gente começou a falar de dicas de Instagram e não sei o que, né? Só que as pessoas, elas vêm porque elas querem aprender comigo. Por quê? Porque a linguagem que eu falo é uma linguagem mais fácil e a pessoa diz que, eles dizem, eu acredito, amém, que quando eu falo, entra na cabeça. Então, tipo, nossa, Carol, eu já vi isso que você está falando em outros Instagram e nunca tinha entendido dessa forma. Por quê? Porque eu falo para as pessoas entenderem. Né? Eu tenho um gatilho que é a linguagem adequada. Não é que você precisa falar politicamente correto, você até pode, se o teu público te entender, mas você precisa se fazer por entender. Então, tem um monte de cabeleireiros, tem um monte de blogueiras, tem um monte de coach, tem um monte. Mas qual que é o seu diferencial? É como você fala com o seu público. As pessoas te entendem? Ou você está querendo falar... Porque tem muita gente que liga a câmera, vira um personagem. Né? Vira um personagem, começa, olá, tudo bom? Meu nome é... O corpo fala, gente. Se eu fizer assim, vocês vão saber, tipo, o que a Carol tá falando? Nossa, que fake, meu Deus. É a mesma coisa você. Você tem que ser você. Entendeu? Ai, mas eu tenho sotaque. Ai, mas eu não sei o quê. É você. Usar a sua autenticidade a seu favor. Eu fiz isso, deu super certo. Pode ter certeza que vocês fazendo isso, vocês vão conectar pessoas e vão criar conteúdos relevantes. Primeiro de tudo, pergunte. O que você gostaria de ver aqui? Qual a sua maior dúvida em relação a aquilo que você faz? Começa perguntando. E mesma coisa até na legenda. Nas legendas de fotos que vocês postarem no feed, sabe? Começa a perguntar para as pessoas. Ai, Carol, mas ninguém me responde. Claro que ninguém te responde. Você começou a fazer conteúdo hoje. Você já quer que o público seja super engajado? Eu também falava sozinha no começo. Eu tenho um bordão que todo mundo zoa e fala até hoje. Quando eu comecei,
eu fazia parceria com as marcas, né? Tipo, eles mandavam as brusinhas pra casa e eu falava, e eu tinha que falar da blusa, mas ninguém me perguntou da blusa. Eu falei, e agora, gente? Como que eu vou? Tipo, aí eu falava assim, ó. Gente, olha, muitas pessoas estão me perguntando dessa blusa, muitas pessoas, mais de 3. Porque não tinha ninguém me perguntando, mas eu acreditava que uma hora ia ter. Tipo, era mais de 3, porque era minha mãe e minhas 2 irmãs que me perguntavam. Só que eu falava num tom de brincadeira e a galera acreditava que tinha muita gente me perguntando. Então, assim, você pode. Eu falo que é o famoso meter o louco. Finge, ninguém tá sabendo se tem muita pergunta ali, se tem gente querendo saber ou não tá. Principalmente no direct, é só você, é você com as pessoas, entende?